Graça e a paz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Depende do horário que você for assistir. Quero convidá-los em nome de Jesus, vocês comigo aí, a estudarem conosco com a primeira Igreja Batista em Serra do Capim, Teresópolis, Rio de Janeiro. A revista que vamos ler hoje é a Palavra e Vida, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, e nós estamos lá na terceira lição, bem? Mas eu quero convidar em nome de Jesus, antes da gente entrar propriamente na lição, em que estarei fazendo uma síntese, orar ao Senhor. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos ao Senhor. Que a Tua palavra ela venha gravar em nossos corações, que possamos aplicar em nossas vidas. Muito obrigado pela graça nas nossas vidas. A graça que vem da pessoa de Jesus, nosso Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem a Palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Eu vou colocar aqui, na minha Bíblia aqui, mas eu não sei se daí da sua casa, do seu aparelho de celular, você vai conseguir ler. Se não, eu te peço, por favor, para que você pegue a Palavra de Deus, tá bom? Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9, fala assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O autor ele chama a nossa atenção logo na introdução para explicar essa diferença, essa complexidade, essa discussão que existe entre lei e entre graça. Porque a lei naquele momento, naquele tempo, no Antigo Testamento, ela simplesmente era uma forma de aproximar as pessoas de Deus. O fato é que hoje algumas seitas existentes por aí, elas tendem a confundir isso, elas tendem a misturar um pouco da lei com a graça. E algumas, muito pelo contrário, algumas elas usam totalmente da lei como motivo essencial à salvação. E não é. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele mesmo foi um exemplo disso, em que ele deixa o costume da lei para poder ver a graça do Senhor. Aqui nosso autor ele coloca Gálatas capítulo 2, versículo 14. Deve ter sido lá um erro de digitação. Na verdade é Gálatas capítulo 1, versículo 14. Eu quero convidá-lo a abrir esse texto, mas eu vou aproveitar o que o autor colocou aqui, Gálatas 2, 14, o que é muito importante também é essa palavra aqui. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículo 14. Aqui nós vamos ver um pouco da vida do apóstolo Paulo. Diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, ser extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O apóstolo Paulo era um homem da lei que ele se destacava, ele era realmente muito renomado. O apóstolo Paulo, entre algumas pessoas da sua idade ali, ele era o que mais destacava. Ele não falava isso para vanglória, não, ele falava isso porque ele era dessa forma mesmo. Mas ele larga isso tudo pelo amor do Evangelho, pelo amor da graça. Agora eu quero convidar a você a abrir Gálatas capítulo 2, 14. Melhor, nós vamos ler, para a gente poder entender, nós vamos ler do verso 11 ao 14. Olha só que interessante o que está escrito aí. Talvez tenha sido isso ali que o autor quis dizer ali em algum momento. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resistir face a face, porque havia se tornado repreensível. Ou seja, Pedro estava se deixando levar pelo esse costume do judaísmo. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo as pessoas da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, ou Cefas, na presença de todos. Olha o que o apóstolo Paulo falou a Pedro. Se você que é judeu vive como um gentio, e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem
como judeu. O apóstolo Paulo ele consegue entender muito bem sobre essa situação. Pedro estava meio que balançado em relação a esses costumes ali da lei. O apóstolo Paulo deu uma repreendida nele ali. Agora eu quero convidá-lo, por favor, você abrir também na sua Bíblia, se você não estiver conseguindo ver aqui escrito na sua casa, Gálatas capítulo 5, verso 2 ao 6, que fala assim: Eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifica a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram na graça de Deus. Portanto, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. O apóstolo Paulo compreendeu muito bem essa questão da lei. E o ponto realmente ela foi importante, nós vamos dizer isso daqui a pouco. Mas o quanto que a graça, ela precisa ser valorizada, e é pela salvação, é pela fé nessa graça, em Cristo. O nosso autor lhe coloca para a gente assim, uma busca inadequada. Aqui nós podemos fazer o seguinte resumo: Paulo realmente é aquele novo que sai do velho, como nós falamos desde aí da primeira lição. Ele entendeu que a lei ela não justificava ninguém, que o que justifica é a graça de Deus. A graça que torna o homem, que é pecador, justificado diante do Senhor. É isso que significa a justiça de Deus. A justiça é tornar o homem justificado diante de Deus. Eu vou deixar aberto aqui Filipenses capítulo 3. Eu vou ler o verso 9, mas eu quero também, em nome de Jesus, ler depois mais um pouco com vocês Filipenses. Tem algo muito importante aqui para nós entendermos. Olha, Filipenses capítulo 3, verso 9. Fala assim: E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada onde? Baseada na fé. A fé depois de Cristo, a fé em Cristo é que salva. Nesse capítulo 1 da nossa lição, uma busca inadequada, o querido autor, nosso querido pastor, ele fala que a religião, de fato, ela pode ser um esconderijo, se obedecendo aos ritos e regras. Por quê que o autor fala isso? Por que a religião em si, seja ela quais forem, ela pode ser um esconderijo? Por causa dos ritos, por causa das suas normas, porque algumas acabam que satisfazendo o coração, trazendo um desejo de satisfação. Mas somente a fé verdadeira em Jesus Cristo é que traz a verdadeira paz. Essa é a diferença. São leis, são seitas, são religiões que ficam criando leis para si. Inclusive o próprio autor lhe coloca assim, elas seguem a nossa mente e não a mente de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo larga aquilo que simplesmente o satisfazia, e quando ele vivia naquele tempo da lei, cumprindo ali os ritos da lei, ele se sentia satisfeito com isso. Mas quando ele entende, larga tudo para poder viver a graça, para poder viver essa paz que excede todo entendimento, que ele mesmo explica sobre essa paz que excede o todo entendimento. Olha onde quis chegar contigo. Filipenses capítulo 3, eu li o versículo 9, eu quero ler agora do versículo 4 ou 8. Fala assim, E na verdade que eu também poderia confiar na carne. Carne aqui é lei, tá? Se alguém pensa que pude confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linha de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu. Fariseu era a seita que se aproximava mais da Torá. Ele era realmente, naquele tempo, top. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo deixa tudo por trás.
Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como um lixo para ganhar a Cristo. Esse era o ponto que o apóstolo Paulo ele chegou, largou tudo que ele tinha para poder viver de fato a graça de Jesus. Portanto, a lei era importante? Lógico que a lei ela era importante, porém ela era transitória. O que é isso? A lei ela era temporária. A lei ela apenas veio para criar consciência do pecado. Isso você consegue perceber, o que está em Romanos capítulo 3, no versículo 20. Olha, Romanos 3, verso 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei ela mostra que é o pecado, mas o que justifica ainda fica sendo e para sempre será a graça de Jesus nas nossas vidas. Eu quero agora nesse momento partir para você na parte 2 da nossa lição. Cristo é o fim da lei. Para isso eu quero convidá-los a você ler comigo Romanos capítulo 10, do versículo 2 até o 4. É melhor para a gente poder compreender. Olha o que fala ali. Porque dou testemunho a favor deles de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É muito importante essa palavra que o apóstolo Paulo nos traz, que Cristo é o fim da lei. Com certeza, para que o apóstolo Paulo falasse que Cristo é o fim da lei, ele muito possivelmente tenha estudado sobre a vida de Jesus e as palavras que o Senhor Jesus trouxe enquanto esteve aqui. Por exemplo, se você ler Lucas capítulo 17, você percebe isso muito nitidamente. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, verso 14 ao 16. O foco mais no verso 16. Eu quero ler do verso 14 ao 16 para que a gente tenha entendimento. Lucas capítulo 16, verso 14 ao 16. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até onde? Até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. Por isso que Cristo é o fim da lei. Até João Batista houve ali o tempo da lei. Uma vez que Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, vem o tempo da graça. O tempo da graça, a lei, ela continua sendo importante para que a gente possa saber o que é pecado e o que é pecado. Mas nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. E para finalizar, a gente entra no ponto 3 da lição. Salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça ou fé. É por meio da fé em Cristo e não pela fé. É dessa forma que acontece. Aqui eu acho muito interessante o que o autor nos coloca. A pessoa poderia ter 1 tonelada de fé, mas se não houvesse 1 grama de graça, não seria salva. Ele conclui dizendo o seguinte: vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho, em que algumas igrejas têm adotado algumas coisas ainda do Antigo Testamento. A questão é que a igreja resolveu em Atos 15. Se você ler Atos 15, você vê o que foi deixado para trás e o que continuou. Ressurge na ação de alguns anos, que, empolgado pelos seus insights e degurus doutrinários, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei.
E o entusiasmo, sim, à graça. Não somos judeus, mas cristãos. Nosso monte não é Sinai, mas o Calvário. E do Calvário vem esta declaração: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ele conclui no seu Para Pensar Reagir, no ponto 1, dizendo que somos salvos pela graça e não pela lei. O ponto 2, onde ele fala que somos salvos pela graça por meio da fé. Eu quero finalizar o estudo de hoje no ponto 3, lendo o ponto 3, em que ele diz o seguinte: nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. E a bondade de Deus que nos dá tudo, para mostrarmos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Tudo é pela bondade do nosso Senhor. Eu quero orar mais uma vez, finalizar esse momento contigo, te convidar para que na próxima semana, se Deus quiser, no sábado, estarei passando aí, ou no máximo até o domingo, estarei passando, se Deus permitir, a lição número 4. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo em que a graça, ela superabunda em nossas vidas. Seja nos abençoando a cada ouvinte, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus esteja com todos. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém? Deus abençoe.